Então, você aí já sentiu a sensação de tontura, de estar rodando, de acordar no meio da manhã, sentir tudo girando, ou então de repente estava parado, girou, de repente ficou tonto? Então, me conta aí. Se você não conhece o que é isso, então fica aqui comigo. Eu sou Patrick Sampaio, eu sou médico neurologista e aqui estamos hoje o quê? No Fala Neuro. Então, pessoal, vocês já sentiram esse daí? Tontura? Então, é uma situação até corriqueira na prática médica, muito comum a gente atender pacientes em pronto-socorro com queixas de tontura e que o diagnóstico, digamos, mais comum que a gente vai ouvir falar é o tal da labirintite. Mas o que danado é labirintite? Pelo amor de Deus, o que é isso? Saibam, a gente tem um órgão dentro lá do ouvido, a gente tem o que é que capta o som, a gente chama de cóclea. E o que é que dá a nossa noção de posição do nosso corpo, da nossa cabeça com o nosso meio? É os órgãos que a gente chama os labirintos, que são compostos de canais semicirculares. Dentro destes canais semicirculares tem o que chamamos ali, até eu chamo para exemplificar para os pacientes, de pedrinhas, né? Que são os autólicos. São substâncias, digamos, essas pedrinhas, elas ficam boiando dentro desse canal. E o que é que funciona? Como é que esse negócio sinaliza para o meu cérebro essa nossa posição? Por que ela é importante? Veja só, se eu fizer um movimento para a cabeça para um lado, um labirinto vai rodar essa pedrinha para um lado e o outro estímulo para o outro. E isso faz o quê? Com que eu mantenha a minha cabeça tendo essa posição rotacionada e também o meu olho acompanha isso. Então tudo isso é coordenado por essa questão que a gente chama de aparelho vestibular. Ele é conectado a essas estruturas ao cérebro e é constantemente regulado toda essa questão desse movimento. Aí agora entendo, a orelha é ligada dentro do quê? Com o ensejo da face ali pela tuba auditiva. Suponha que você teve um quadro gripal, um resfriado, e após um quadro desse, você acordou lá um dia muito tonto, com tudo rodando, com muita sensação de náusea, vômito. Quanto mais você tentava se movimentar, pior eram os sintomas. E esses sintomas são muito intensos, as pessoas chegam a nem conseguir ingerir água, algum alimento, uma sensação muito ruim, porque você fica nauseado e vomitando e com tudo rodando. Realmente é uma sensação muito incômoda mesmo. Então, nesse contexto, a gente chama aí esse quadro pós-viral, né, ali, que levou essa disfunção da própria tuba auditiva ali junto com o aparelho vestibular, labirintite. Isso é um termo popular, né, um diagnóstico comum. Mas e vejam só, dependendo da circunstância, é que eu vou te falar uma coisa, a gente tem que ter atenção para essas labirintites, que elas podem ser sim uma doença neurológica. Mas como assim poderia ser uma doença neurológica? Vejam só, a gente vai pegar um adulto jovem e imagine que ele começa a ter crises de tontura, mas não é aquela tontura que você vai ficar rodando, mas sim uma sensação que você está boiando em um barco, uma sensação que está ali oscilando. Então esse tipo de tontura ele pode se iniciar, ficar de maneira progressiva, ou seja, contínua. Ele não muda muito com a questão da posição do corpo. E nessas circunstâncias temos sim que avaliar a possibilidade de doença no sistema nervoso, doença no cérebro. Principalmente porque eu falei para vocês que as vias que coordenam os aparelhos vestibulares, elas entram dentro do cérebro via uma estrutura que a gente chama de tronco encefálico. E aí, se eu tiver alguma doença nessa região, eu vou citar aqui o exemplo, que uma delas seria a esclerose múltipla, a inflamação aí dessas vias, poderia sim expulsar os sintomas de crises de tontura. Isso é uma situação possível, né? Lembrando que isso aqui não é recomendação, isso aqui não é diagnóstico, esse vídeo é meramente informativo. Eu estou apenas debatendo aqui essa ideia junto com vocês, né? Mas vamos lá retomar aquela ideia da tontura.
Agora veja só, eu falei de um adulto jovem com uma doença que poderia cursar com tontura, que é uma doença inflamatória do cérebro, que é a esclerose múltipla. Agora veja, o sintoma de tontura, digamos, da própria labirintite, daquela tontura intensa num paciente já idoso, acima de 65 anos. Veio aqui, ó, de repente, ele não tinha tido um quadro gripal. E veja só, essa situação realmente é uma labirintite ou poderia ser um AVC? Então, veja só, a tontura nessas circunstâncias, vejam só, ela pode ser um sintoma traiçoeiro, porque pode ser sim um sintoma de uma doença neurológica, né? Desde um AVC, de uma doença que inflama o sistema nervoso, no caso a esclerose múltipla, ou mesmo um quadro benigno, que seria a questão da própria labirintite mesmo, ou a inflamação do nervo vestibulo-coclear, ali no quadro pós-viral. Então veja só, a gente tem várias situações, então a gente tem outras condições que poderiam causar tontura. Existe uma série de doenças que podem acometer tanto o cérebro ou mesmo o aparelho auditivo que vai causar este sintoma. O que eu chamo a atenção não é realmente está tendo tontura, está de maneira frequente, nunca procurou um médico. Primeira coisa, amigo, vai lá, procura uma consulta, procure seu médico para passar em avaliação, porque não é um sintoma o quê? Para a gente guardar, porque ele não é dinheiro, ele não vai render frutos não, minha gente. Então, vejam, não fique com sintoma, não guardam ele, procure uma avaliação médica, tá certo? Então, se esse vídeo aqui, essas informações te ajudaram, te trouxeram conhecimento, você sabe que vai ajudar outra pessoa, encaminha, compartilha, ativa o sininho aqui para receber mais notificações, porque semanalmente a gente vai estar trazendo conteúdo para vocês. E hoje aqui eu deixo para vocês mais esse vídeo aqui no Fala Neuro.